Eu vou orar para que os amados abençoados recebam o perfeito entendimento. Obrigado, Pai. Eu oro para que o Senhor possa dar o perfeito entendimento que só Tu podes, Senhor, porque só Tu podes revelar a graça para aqueles que foram escolhidos e predestinados desde antes da fundação do mundo para receberem as revelações da graça de Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está batendo um ventinho aqui. Meu papel até voou aqui. Nós estamos aqui na área aberta. A área aberta aqui do ministério, né? É no núcleo em graça. O salão da minha casa, na garagem, glória a Deus, né? Mas estamos aqui pregando a graça de Cristo. Glória a Deus. Amados, Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um estudo em graça, mais um apostolado do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus. Hoje nós temos um tema, amados. A teologia tradicional imputou e imputa o legalismo judaico aos gentios. Glória a Deus. Quando se fala em teologia tradicional, amados, está falando de toda a teologia humana, tradicional, toda a teologia humana. Ou seja, eles imputaram e continuam imputando continuamente o legalismo judaico aos gentios. Primeiro, amados, que você precisa entender que existem dois povos diferentes, existem duas alianças diferentes. A primeira, que foi com os judeus, né, onde existia a lei de Moisés, essa Jesus aniquilou na cruz, pela sua morte, para a glória de Deus. Então, amados, hoje não se vive mais imputando judaísmo para os gentios. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, os judeus recebiam, amados, né, ordenanças e mandamentos para cumprir em uma outra aliança, ou seja, na lei de Moisés, na graça. Os gentios não recebem imputação de ordenanças e de mandamentos. Por isso que o tema é: a teologia tradicional imputou e imputa, ou seja, no passado e no presente. Imputa o quê? O legalismo judaico aos gentios. Que legalismo é esse? Legalismo, amado, é toda e qualquer obra judaica que eles trazem para os gentios cumprir, né? Ou seja, gentio cumprindo obras judaicas, ou seja, um verdadeiro legalismo para os gentios, enquanto que nós somos um povo em graça. Nós somos povo eleito, escolhido, predestinados. Estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei para que sejam imputados a nós nenhum tipo de legalismo, porque nós não somos os judeus. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Então, amados, vamos entender esse apostolado para a glória de Deus, para que você entenda, amado, que você é um gentio, você é um eleito, um escolhido, que você é um predestinado e que não precisa mais estar debaixo de nenhum judaísmo ou obra da lei, porque estamos debaixo da graça. Vamos ler 1 Coríntios 3, o versículo é o 10 e o 11. 1 Coríntios 3, o 10 e o 11. Vamos ver o que o apóstolo dos gentios
fala, né? 1 Coríntios 3, o 10 e o 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a graça, amado, já está consumada na obra de Cristo. Paulo pôs o fundamento, sendo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Então Paulo já colocou o fundamento, e o fundamento da graça é Jesus Cristo. Então, se estamos em uma nova aliança, se agora somos esse povo eleito e escolhido de Deus, o fundamento agora não é Moisés, o fundamento é Jesus Cristo. E na lei se cumprir ordenanças e mandamentos. Na graça, crê na obra consumada de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz no versículo 11: hoje ninguém pode pôr outro fundamento. Não se pode colocar legalismo judaico para os gentios, amados. Por quê? Porque já está fundamentado a graça. Hoje ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, outro fundamento, obras judaicas, obras legalistas judaicas, além do que já está posto, ou seja, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento da graça. Se viver em graça, hoje, agora, nesta nova aliança, os gentios, precisamos viver por fé, crendo na obra consumada. Qual é o fundamento da graça? Jesus Cristo. Não é Moisés, amados. Não é a lei de Moisés, aonde se trazia ordenanças e mandamentos, a qual você teria que cumprir. Na graça, o fundamento é Jesus Cristo. E uma das leis de Deus para nós, na graça, que foi antes da lei, que foi na lei e que também é na graça. Então a lei de Deus para nós agora na graça é viver da fé, amados. Sendo que agora você vai viver da fé crendo na obra consumada de Cristo. Não precisa mais de campanhas, de ordenanças e mandamentos, subir nos montes. Não precisa se batizar nas águas, porque já fomos batizados em Cristo. Não há necessidade de simbolizar mais. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento é crer. E onde está Jesus Cristo? Está em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Antes, na antiga aliança, se precisava cumprir ordenanças e mandamentos, porque o Espírito Santo não habitava. Agora, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somos ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Porque antes, ainda na lei, as ovelhas eram guiadas por sacerdotes. Porque Moisés, ele foi um sacerdote da lei, né? Um guia da lei. E hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós. Né? Você não precisa fazer nada para ele habitar. Você, para perder, não precisa fazer nada, porque não vai acontecer nada. Porque as coisas de Deus, elas já estão consumadas. Não depende de nós. Elas já aconteceram. O que existe é um legalismo judaico que imputaram e continuam imputando, ou seja, a teologia tradicional imputou e imputa o legalismo judaico aos gentios. Então, abra o teu entendimento, abra a tua mente e deixe esse apostolado, deixe essa palavra
ela vem quebrando as fortalezas da tua mente. Porque você pode dizer, mas eu aprendi que tem que aceitar Jesus para me ser salvo. Eu aprendi que eu tenho que participar da ceia. Eu aprendi que eu tenho que ser batizado nas águas. Amados, abençoados, receba por fé esse apostolado. Deixe essa palavra, amados, ela destruir a fortaleza do legalismo judaico, das tradições, né, da teologia tradicional, do legalismo judaico para você. Porque o fundamento é Jesus Cristo. E na graça se vive por fé e já não se vive mais por obra. Só por isso nós na graça não imputamos legalismos judaicos, porque nós não somos judeus, somos gentios. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Vamos ver o versículo que confirma, porque se tiver escrito, nós cremos. O MGA tem o lema, e o lema é, se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Romanos 6 e 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo falando para a igreja, né, aos romanos, e ele disse que nós, agora na graça, não estamos debaixo da lei. Ou seja, se não estamos, por que deveremos viver como judeus? Se somos gentios, por que viver como judeus, cumprindo ordenanças e mandamentos, se a lei de ordenanças e mandamentos acabou? E nós não estamos debaixo da lei. Nós, na graça, nascemos debaixo da graça, amados. Uma nova aliança. Você não fez nada para decidir. Apenas, amado, creia como está escrito, que você é uma nova criatura, que você é gentil, povo eleito, escolhido e predestinado. Glória a Deus. Então, a lei, amados, para que você entenda, a lei, ela foi dada somente para os judeus, não para os gentios. Porque se foi dado para eles em uma outra aliança, e se estamos na graça, que é uma outra aliança, precisamos entender que o que foi dado para os gentios, então nós agora precisamos crer como está escrito, amados. O eco daqui ou daí? Desliga aí o Bluetooth. Não, é da caixa, né? Tem Bluetooth ligado. Estou tendo retorno. Da caixa, porque o volume tá bem alto. Glória a Deus. Então, amados, vamos ler Gálatas 4, o versículo é o 4 e o 5. É só tu desligar a voz lá. A voz do teu. Oi. Não, não tem nada lá. Gálatas 4, o versículo é o 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa voz está vindo lá do teu telefone. Não, não tem nada. Eu estou ouvindo daqui. Mas desliga lá o Está som. desligado.
Então, amados, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, amados, Jesus, ele veio para os judeus. Ele nasceu sobre a lei. Ele nasceu sobre a lei e nasceu debaixo da lei. E veio para os judeus. Por quê? O 5 diz: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Então, prestem atenção, amados, que ele veio para libertar, para resgatar um povo que existia ordenanças e mandamentos. Para nós, não existia ordenanças e mandamentos, né? Porque ele nasceu sob a lei, debaixo da lei, né? E veio para os judeus, para resgatar os judeus. Glória a Deus. Samu, abaixou demais. Só um minuto. Glória a Deus. Então ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, ou seja, resgatar os judeus. Então vejam, amados, que nós já nascemos livres, porque Cristo já cumpriu toda a obra, já está consumado. Glória a Deus. Então tudo já está consumado para a glória de Deus. E no versículo 5, ele diz: para resgatar os que estavam debaixo da lei, né? Esse é o motivo, e a fim de recebermos a adoção de filhos. Então quer dizer que nós fomos adotados, né, por Cristo, recebemos a adoção de filhos. Porque nós não éramos, quem eram os filhos eram os judeus, os israelitas, os hebreus. Nós viemos depois, na obra consumada, nós recebemos, amados, a adoção de filhos por Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós não somos o Israel de Deus, porque o legalismo quer implantar que você é o Israel de Deus. E nós não somos, amados. Vejam que aqui no versículo 5, ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei e nos tornar filhos adotivos. Então o Israel de Deus eram os judeus, não nós. Porque Israel quer dizer povo de Deus. Mas nós somos um povo de Deus, mas somos um povo em graça. Somos gentil, né? Falando Israel de Deus, pode ser o povo de Deus, mas sendo que nós, em específico, somos os gentios. Glória a Deus. Então, vamos ainda entender essa palavra em Efésios 1:5, né? Porque aqui, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos ler agora Efésios 1 e o 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção. Veja que é o mesmo apostolado. O que Paulo falou em Gálatas, ele está falando para os Efésios. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então somos filhos predestinados por adoção por Jesus Cristo. Então nós somos esses filhos adotados, viemos depois. Então, na graça, amados, não se pode colocar legalismo judaico, porque nós somos os filhos adotivos, viemos depois. Porque lá em Gálatas 4 e 5, ele estava falando
da obra sendo consumada. Aqui já está consumado. Glória a Deus. Nós agora já nascemos nessa condição, amado. A condição é que Ele já predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito da vontade dele, amados. Não é filho de Deus quando você aceita Jesus. Não é o fato de uma obra, né? Porque aceitar Jesus é uma obra. Então, aceitar Jesus é uma obra para você tornar filhos. E nós somos filhos adotivos por Jesus Cristo. Então, nenhuma obra judaica é aceitar Jesus. É antibíblico aceitar Jesus para ser salvo. Aceitar Jesus para receber perdão dos pecados. Aceitar Jesus para se tornar filho de Deus. Isso é antibíblico, amados. Porque não está escrito. Porque se estiver escrito, nós cremos. Porque o que está escrito é segundo o bom propósito da sua vontade. É segundo o que Ele fez. Segundo o que Ele predestinou. E nos fez filhos predestinados, eleitos. Nos fez filhos de adoção. Através de Jesus Cristo. Então essa é a graça, amados. Esse é o apostolado a qual nós devemos seguir. Essa é a porta estreita que Jesus mandou para que nós possamos entrar. Glória a Deus. E não a larga, amado. A larga é a que estão imputando judaísmo para judaísmo, ou seja, legalismo judaico aos gentios. Nós nascemos numa outra aliança. Nascemos debaixo da graça. Então, por que nós devemos agora, na graça, cumprir ordenanças e mandamentos? Né? Viver como judeu. Eu já vi em alguns ministérios, né? Eles usam, né? Diz que tem sacerdote, né? Agora na graça, né? Porque o único sacerdote na graça é Jesus Cristo, amado. Não existe outro sacerdote na graça. Sacerdote homem. Não. Sacerdote Jesus Cristo. Porque Ele é eterno. E o que Ele fez foi de uma vez por todas. Antes na lei existia o sacerdote. Mas eles morriam. Ficava de geração em geração. Dos pais para os filhos, para os filhos, para os filhos. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, terminou, amado, a geração de sacerdotes. É o que permanece para sempre, que é Jesus Cristo. Então eu vejo vestindo os gentios de judeus, colocam a roupa, né? Eu já participei de ministérios que tem a ceia, a ceia de frutas, né? Que é costume judaico, amados. Aí vem a festa das luzes, né? Comemora as festas judaicas dentro das igrejas, né? Gentílicas. Ou seja, a igreja gentílica está participando, né? Do legalismo judaico. Porque não tem entendimento, amado. Porque está faltando o apostolado. Está faltando, né, receber essa revelação. Por isso que Deus tem levantado, amados, pessoas para estar pregando a graça de Deus. Né? É uma unção, né? Seja homem, seja mulher. Eu sou mulher, mas a unção não está na minha carne. Né? Não olhe para a minha carne, porque tem pessoas que dizem, é mulher, já falaram tanta coisa para mim, olha, não existe pastora, mulher, é só homem. A unção não está na minha carne, amados. Não está no sexo. A unção está no meu espírito. Deus predestinou. E quando eu nasci, a unção já estava imputada. Ela foi imputada a mim. E no tempo de Deus se manifestou. Isso segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Né? Eu não desejei, eu não orei e nem sabia, amados. Então, na graça, nós não imputamos, nós não participamos das festas judaicas, do tradicionalismo, né? Que vem, né? Se você ver,
só muda a coleira, né? O cão continua o mesmo. Por quê? Você saiu da igreja católica e vai para a igreja evangélica. E é um batismo em água, né? Só muda o modo do batismo. Saiu da igreja evangélica, saiu da igreja católica, foi para a evangélica, e aí existe a ceia, né? Também é de uma outra forma, mas continua sendo ceia. Então, só mudou a coleira. O cão continua o mesmo, continua sendo judaísmo, continua sendo legalismo judaico para gentil, a igreja gentílica. Então, a igreja gentílica, amada, a igreja em graça, o povo em graça, não pode estar mais, né, participando do legalismo judaico, mas de obras judaicas, amados, porque não estamos mais debaixo da lei, nunca estivemos, porque o que existe é que o sistema tradicional, ou seja, a teologia tradicional imputou e imputa, né, o legalismo judaico aos gentios. Esse é o nosso tema. É isso que está acontecendo, amados. Não é que eles estejam debaixo da lei, é que são imputados por falta de revelação e por falta de conhecimento. A igreja gentílica está se corrompendo, amados, está negando a obra de Cristo, porque o fundamento da graça é Jesus Cristo, a qual nós vimos em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Glória a Deus. Então aqui, 1 Pedro 2, o versículo 9 e o 10. Primeira Pedro 2, o versículo é o 9 e o 10. Vós quem, amado? Nós agora em graça. Não é os judeus. Porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Adquirido porque nós éramos estrangeiros, para que anunciei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10. Antes não era povo. Éramos ou não era um povo? Não, amados. Antes o povo era Israel, eram os judeus. Nós viemos depois, como filhos adotivos predestinados em amor. Viemos depois. Antes não éramos povo, agora sois povo de Deus. Só que agora nós somos um povo de Deus em graça, amados. Essa é a diferença. Somos um povo de Deus em graça. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, antes não éramos povos, antes éramos estrangeiros, antes não éramos considerados filhos, agora somos filhos adotivos, agora somos povos. Por isso, agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Através de Jesus Cristo. Então, tudo isso, amado, que nós conseguimos, não é porque temos méritos, não é porque fizemos alguma obra, pelo que Cristo fez. Toda a obra consumada de Cristo, não a nossa obra, mas a obra de Cristo. Glória a Deus. Então é assim que nós somos, amados, agora em graça. Somos um povo eleito, um povo escolhido, um povo predestinado. Agora somos filhos. Éramos estrangeiros e estávamos longe, agora estamos perto. Isso para a glória de Deus. Abba Pai. Então, amados,
a teologia tradicional, ela imputou e continua imputando o legalismo judaico aos gentios e não para mais. Você pode ver que até aumentaram, né? Porque as campanhas, né, vamos dizer que as campanhas de arrecadação, porque muito no sistema religioso se vê os encontros, né, os retiros, e eles são pagos, né? Tudo bem que tem despesa, tem tudo isso, e muitas vezes você paga até por uma apostila, né, por alguma coisa. Então, visando realmente o financeiro, amados. A lei, ela nunca aperfeiçoou. Então, você vai para um retiro e sempre vai precisar ir, porque a lei não aperfeiçoa. Porque enquanto que sua mente estiver no legalismo judaico, que você precisa cumprir, porque as ordenanças e mandamentos eram da lei. Enquanto você tiver essa mentalidade, deixar que o legalismo seja imputado para você, você se torna um devedor. Nunca está bem. Vai no próximo, vai nas próximas campanhas, né? E assim vai, não vai se aperfeiçoando mais, porque perfeitos somos em Cristo. O que você precisa da mente a mente de Cristo, amado, para que você receba a revelação, receba o perfeito entendimento para a glória de Deus. Glória a Deus. Então vamos ler Atos 20, o 29 e o 30. Atos 20, 29 e 30. Porque Paulo, amados, colocou o fundamento. Mas vamos ver o que aconteceu, né? Atos é o 20, o versículo 29 e o 30. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após a si. Então, depois da morte de Paulo, o que aconteceu? Vieram os lobos. Vieram esses lobos. E o que eles vieram fazer, amados? Eles vieram imputar o legalismo judaico para os gentios. Então, isso aconteceu após a morte de Paulo. Porque diz que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Por que cruéis, amados? Porque onde se viu você tem que estar pagando preço. Tudo você precisa pagar um preço. Então, te obrigar, te imputar a cumprir ordenanças e mandamentos, então é uma crueldade. Enquanto que você é livre, você não é devedor. Cristo já pagou a tua dívida. Isso que precisa ouvir, amados. Porque que a graça, ouvir o apostolado te traz paz, ouvir o apostolado te traz alegria, porque você recebe o gozo, recebe a paz, o gozo do Espírito Santo. Isso que é pregar graça, amados. Porque quando se prega o legalismo judaico, é uma crueldade, é uma maldade para as ovelhas. Então, desde a morte de Paulo, entraram os lobos cruéis e ainda continuam, amados. Você pode ver aí que 99,9% da teologia tradicional, ela imputou e continua imputando o legalismo nos gentios. Vamos ver ainda aqui em Atos, o 15, versículo 5. Ainda em Atos, 15, 5. Antes, porém, da seita dos fariseus,
Ou seja, existia uma seita de fariseus, ou seja, uma seita de judaísmo, né? Que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los. Ou seja, a circuncisão, ela fez parte da lei, da antiga aliança, ou seja, dizendo que precisava fazer alguma coisa. A circuncisão, você precisa fazer obras. A incircuncisão é o evangelho da graça, você não precisa fazer obras, você precisa crer. Então era imputado, aqui já era imputado, e hoje continua, amados, dizendo que você precisa fazer, ou seja, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenava-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ainda hoje a igreja gentílica está sendo imputada a guardar a lei de Moisés. E infelizmente, em pleno século XXI, em pleno 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou, ainda se vê a igreja gentílica guardando a lei de Moisés. A igreja gentílica tendo que cumprir o judaísmo, o legalismo judaico, amado. Tudo isso porque a teologia tradicional, ela imputou e ela continua, amados. Continua imputando. Mas glória a Deus, que Deus tem levantado pessoas para pregar a sua graça. Glória a Deus. Ah, papai. Aleluia. Então, amados, vamos ver que nós agora na graça, os gentios, não vivemos de obras e também não vivemos de lei. Colossenses 2:20. Colossenses 2:20. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesse no mundo? Ou seja, como nós estamos mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Estamos mortos com os rudimentos do mundo, os rudimentos da lei, os rudimentos das obras judaicas, amados. Todo o judaísmo. Por que vos sujeitais ainda a ordenanças? Porque Paulo está perguntando, por que você vive como judeu sendo gentil? Por que você vive cumprindo ordenanças e mandamentos se você é livre? Se você não é devedor, né? Glória a Deus. Ou seja, sujeitais ainda a ordenanças como se vivesse no mundo. Ou seja, se sujeitando a obras judaicas, ao judaísmo, como se fosse do mundo, ou seja, como se fosse um judeu, né? Em outras palavras, você vive como judeu, como se fosse judeu, mas não é, que de fato nós estamos mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo. Então a palavra de Deus está clara que estamos mortos, porque a obra de Cristo consumada, né, a qual Cristo venceu toda a lei, cumpriu, amados, e aboliu toda a lei. Então não existe mais rudimentos, não existe mais ordenanças. Agora estamos em Cristo, em uma nova aliança, debaixo da graça. Nós somos uma nação santa, um povo eleito, um povo adquirido para a glória de Deus. Ainda vamos ler aqui em Colossenses, o 2:8. Ainda aqui em Colossenses, vamos ler 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, tende cuidado, amados.
cuidado para que ninguém possa querer que você possa viver, lhe imputar judaísmo para que você viva como um judeu. Mas você é um gentil, você é uma igreja gentílica e não judaica. Por quê? Tende cuidado para que não vos façam presa sua. Lembra lá em Atos, 20, a qual o apóstolo Paulo diz que viriam, os lobos cruéis? E o que os lobos cruéis fazem? Para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofias. Esses lobos cruéis, eles não vêm que nem um lobo, literalmente com pelo. Eles vêm com vãs filosofias, sutilezas, ou seja, a teologia tradicional. Vem com vãs sutilezas, amados. Vem colocando fortalezas na tua mente, jogando fortalezas. E essas fortalezas só são vencidas com o apostolado, com a palavra de Deus. E aí cai por terra. Glória a Deus. Segundo a tradição dos homens. Então é segundo a tradição dos homens. Segundo o rudimento do mundo. E não segundo Cristo. Não é segundo Cristo, amados. É segundo o rudimento do mundo. Segundo a lei. Segundo o judaísmo. Então, tende cuidado para que você não seja atraído. Tende cuidado para que você não seja preso. É isso que o Paulo está falando, amado, para nós. Agora vamos ler Gálatas. O capítulo é o 5 e o versículo é o 1. Gálatas 5, 1. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Cristo nos libertou. Então ele já nos libertou, amados. Você já é livre para a glória de Deus. Para que sejamos de fato livres. Então ele ainda diz assim: estás firme. Estás firme em quê? Firme na palavra, firme no apostolado. Não retroceda, amados, para fábulas judaicas. Não retroceda. Firme e não torneis a colocar debaixo do jugo de escravidão. Não retroceda. Não queira voltar a nível de escravidão. Não queira voltar a um jugo. Jugo é fardo, amado. Jugo é peso. É isso que eles colocam. É isso que a teologia tradicional traz, implantando o judaísmo. As tradições, as obras da lei para os gentios, ou seja, o legalismo judaico. É um jugo, amado. É um fardo. E nós somos livres, amados. Permanecemos livre. Essa é a instrução de Paulo para a igreja gentílica, a igreja que está em graça, a igreja que está debaixo da graça de Deus. Vamos já finalizar. Tito 1:14. Tito 1:14. Tito 1:14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então é uma exortação, uma instrução para a igreja gentílica, Não dando ouvido a fábulas judaicas, ou seja, fortalezas na mente, Você precisa subir nos montes, você precisa aceitar Jesus para ser salvo, Você precisa cumprir ordenanças e mandamentos. Então são fábulas judaicas, tradições de homens, nem mandamentos de homens que se desviam da verdade. Porque na verdade, amados, aqui o
escrito ao Tito, né? Ele fala que se desvia da verdade. Então, ou seja, é uma não verdade que traz o quê? Fortalezas, que traz prisão na tua mente. Porque quando se está debaixo da lei, quando se vive o judaísmo, você fica debaixo de condenação. Quando você está debaixo da graça, na mente, porque nós estamos debaixo da graça, mas para que nós possamos estar em paz, precisamos estar debaixo do apostolado, amados, para que a paz possa reinar em nós. Então, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens, porque o que mais você vê são mandamentos de homens. Cada instituição, ela tem um estatuto, amados. Então, são ordenanças e mandamentos, são mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, é mais verdade para a igreja o estatuto do que a palavra de Deus. Em muitos ministérios, o estatuto está acima da Bíblia, amados. Porque aqui ele fala que se desviam da verdade, ou seja, deixam de crer na Bíblia para crer em homens. Então não creia em homens. Não seja crente em homens. Seja crente em Deus. Seja crente na palavra escrita. Glória a Deus. E vamos finalizar com mais um versículo. E vamos para Mateus agora. Mateus 15, o 7 e o 8. Vamos ler até o 9. 7, o 8 e o 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homens. Então vejam que Jesus já sabia que o povo era ensinado com tradições judaicas, tradições de homens, leis e mandamentos de homens. Vejam que o apóstolo Paulo também nos alertou, né? E veja que aqui o Jesus de Nazaré, o Deus revestido em carne, também já sabia, amados. E Mateus deixou registrado que aqui é um livro histórico. Então, em vão, porém, me adoram, ou seja, em vão adoram, em vão ensino, porque a igreja gentílica, ela está servindo homens, não está servindo a Deus. Porque qual é a diferença de servir a homens? Qual é a diferença de servir a Deus? Servir a Deus é quando você é instruído por Deus, ouve e vive a palavra de Deus. Quando você serve a homem é quando você ouve as ordenanças e mandamentos, as leis dos homens, como Jesus diz aqui. Em vão, porém, me adoram. Ou seja, em vão, porém, servem a Deus, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Então, doutrinas e normas dos homens, se você for pelo outro lado, ouvindo as fábulas judaicas, as doutrinas falsas e as doutrinas estranhas, em vão serve a Deus, em vão adora a Deus, porque são preceitos e mandamentos, ordenanças de homens, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Então, por isso que em algum ministério o estatuto está acima da Bíblia, amado. É o estatuto. Eu cheguei no ministério, o pastor falou para mim, né, que não poderia, eles não aceitam divórcio, né? E eles também não casam divorciado. Tipo assim, se a pessoa casou
se divorciou, eles não aceitam o divórcio. E se um divorciado quiser casar, a igreja deles não casa. E eu já vi outros casos que se divorciou, nessa igreja aqui tu não pode casar. É membro dessa igreja, mas nessa igreja não faz casamento de recasados, ou seja, casar novamente, são recasados. E teve que casar, a ovelha teve que casar em outro ministério, porque existe um estatuto, existe um mandamento, uma ordenança dentro desse ministério. Então, amados, são doutrinas de homens, não está seguindo a palavra de Deus, ou seja, colocando peso, colocando fardo em cima das ovelhas. E o que as ovelhas precisam é ouvir o que Cristo já fez por elas. Precisam ouvir que precisam viver por fé, deixar, amados, as obras da lei, porque a teologia tradicional, ela inculta, né? E ela imputou o legalismo judaico dos gentios. Esse foi o nosso tema hoje. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Tava paz. Glória a Deus. Esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos eleitos do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus pela vida dos eleitos via Facebook. Estiveram conosco, nos acompanharam, compartilharam. Glória a Deus pela sua vida. E tenham todos uma ótima noite. Os anjos ministrando em favor de todos os eleitos. Graça e paz, eleitos. Um abraço, uma excelente noite para todos. Graça e paz.